Tartarugas Café apresenta da série Lendas Inventadas, a terceira temporada, as grandes histórias dos três mundos invisíveis, o grande arrebatamento e a batalha do umbral. Na ocasião em que Yavarkoda repartiu o mundo, presenciou de perto a necessidade que tinham os espíritos de uma forma de comunicação mais próxima e constante, já que o isolamento poderia causar mal-entendidos e, consequentemente, a guerra e a extinção. Veio à mente a ideia de criar uma passagem entre os dois mundos, assim como havia entre esses e o plano físico. Deu luz a um limbo que serviria como fenda, por onde o espírito poderia transladar para o outro lado e, eventualmente, estabelecer alguma forma de diálogo entre as duas espécies. Com o passar do tempo, a senda também serviria para que os espíritos que decidissem não lutar negociassem bens materiais com o outro lado. Entretanto, o arauto ainda não havia percebido que duas forças, quando opostas, jamais podem realmente evitar o conflito. Um oposto sempre tramará um modo de criar tensões e conflitos que não são tão necessários quanto podem aparentar. Percebendo ser essa a única passagem direta para o mundo de seus algozes, Elindros engendrou uma maneira ardil de utilizar o limbo. Quando os mercadores partiram do umbral para o paraíso com o intuito de negociar bens, como era protocolar na época, alguns soldados esconderam-se nos meios de transporte e secretamente singraram o vácuo rumo às terras longínquas onde sua morte era quase certa. Quando adentraram as terras rutilantes e garridas do paraíso, os soldados se revelaram, surpreendendo até mesmo os mercadores. Avançando em uma cidade do plano iluminado, os espíritos das trevas sequestraram miríades de humanos que apenas desfrutavam de seus galardões e fugiram, em um evento que ficou conhecido como o Grande Arrebatamento. Dias depois, Elindros fez uma proposta para Caleb. Libertaria os reféns, com a condição de que cedessem às trevas uma parte do território da luz após o portal dos dois mundos. Percebendo que ceder faria com que as trevas possuíssem vantagem sobre o comércio e uma eventual guerra entre os dois, Caleb não cedeu. Elindros, então, disse que executaria os arrebatados. Na verdade, já esperava que Caleb fosse recusar sua oferta e partir para uma abordagem mais agressiva. A verdade é que o rei maligno, após a derrota humilhante de Apolitárquicos, optou por alterar completamente a estrutura hierárquica de seu exército. Cindiu sua força, centralizada no comando de sua figura, em 7 exércitos, liderando ele mesmo o primeiro. Depois, fragmentou-os da seguinte maneira: 15 soldados deveriam formar um esquadrão, 30 esquadrões, um batalhão, 6 batalhões, um regimento, 3 regimentos, uma tropa, 3 tropas, uma divisão, e 5 divisões, um exército. A intenção era dar mais mobilidade para as suas forças armadas, além de especializar os militares em funções específicas. Elindros havia preparado tudo para que essa cisão enfrentasse a prática, embora ignorasse completamente que poderia antes usar as civilizações fantoches no mundo onírico. Alguns dias depois, os espíritos de luz invadiram o umbral de surpresa, usando a vereda entre este e o mundo onírico, pegando as forças da escuridão totalmente desprevenidas, já que se pensava que atacariam a partir da senda direta entre as duas espécies. Houve uma batalha renhida, com ambos os lados perdendo miríades de soldados. Os generais das tropas defensoras moveram-se quase totalmente para o local de combate. Horas depois, os Iluminados lançaram uma nova ofensiva pelo limbo,
já que estava parcialmente desguarnecido. Enfim, chegara o grande momento, o mais aguardado de toda a guerra: o duelo entre os reis. Caleb e Elindros se reencontravam no campo de batalha séculos após a sedição cósmica. Todos os combatentes fizeram uma pausa momentânea para acompanhar o confronto. E após seu fim, só existiu uma visão que unificou de forma extremamente rara os seres mais opostos do cosmo. Ela havia sido épica e ultrapassado as expectativas. Mais uma vez, Caleb venceu, não sem padecer de graves chagas. Ambos acabaram sendo retirados do campo e a peleja continuaria. Quando o imperador se ausentou, as forças da luz ficaram sob comando do general Marescalos. Caleb, antes de todos terem a ideia, já havia fragmentado o próprio exército, mas sem fundir o cargo de rei com o de comandante de um exército. Também permitiu que os esquadrões se fragmentassem até que sobrassem apenas o indivíduo e alistou humanos nas tropas, aumentando o próprio contingente. Marescalos coordenou um cerco contra as trevas, que se renderam. Os reféns foram libertados, mas nada mudou nas fronteiras entre as duas forças. Ulteriormente, eles não se enfrentariam de forma direta novamente, mas o rancor dos derrotados permaneceria indelével e causaria maiores desastres no futuro.